A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Eita Deus, é forte. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor, amado. Convido os irmãos a abrirem comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. O versículo de número 35 é uma passagem que tem no livro de Mateus, de Lucas, e Marcos narra um pouquinho diferente. E nós iremos seguir nessa noite a versão de Marcos. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim o título: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Repita: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Esses dias eu trouxe uma pincelada sobre barquinho, sobre alguma coisa na consagração, mas por esses dias Deus tem me incomodado sobre esta passagem. E às vezes a gente não entende, mas o Senhor sabe o momento propício, quem estará pronto para ouvir e quem vai assimilar aquilo que o Espírito Santo de Deus está a nos falar nessa noite. A irmã Monique antecipou aqui uma saudação e ela falou sobre, aliás, foi a irmã Marcela, sobre o barquinho. E ali, através do louvor, quero dar o melhor, e assim o Senhor, ele foi falando aos nossos corações. E como o nosso pastor também falou que a gente tem um horário para terminar, depois da mensagem temos louvores, temos ainda, convites, apelos e outras coisas. Então eu serei bem sucinto naquilo que o Senhor pôs ao meu coração. Amém, amados? Amém. E nessa passagem diz que Jesus convidou os discípulos: passemos, ou seja, eu não vou sozinho. E dentro desse texto o Senhor me deu uma mensagem, me deu um tema. A tempestade nem sempre acontece no início da viagem, nem no fim, mas geralmente é na viagem, é no percurso. Meu Deus. Deu para entender? A tempestade geralmente acontece no percurso da viagem. E aí eu me lembrei, quando eu saí de férias com meu esposo, nós fomos no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro nós passamos no Espírito Santo. Do Espírito Santo fomos para Pernambuco. E dentro desses estados nós enfrentamos muitas tempestades. As tempestades, ela não tinha. No início, quando nós viajamos, pegamos a minha sogra, ela foi conosco, fomos numa festa de casamento ali no Rio de Janeiro, e nós não enfrentamos nenhuma chuva aqui, né, Maiara? Aqui em São Paulo foi tudo muito bem, mas quando fomos para o Rio de Janeiro, foi uma bênção, e do Rio fomos para outra cidade, por nome de Campos do Goitacazes. Chegamos lá à noite, num temporal, porque tinha coisa boa lá nos esperando. Você vai entender o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite. Passemos para o outro lado. Ele não chegou e falou assim: vamos passar porque lá vai ser numa boa. Não, mas qual foi a palavra dele?
Eu convido vocês a passar comigo. Vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, não diz que hora foi. Se foi à tardezinha, já noite, na madrugada. Só diz que era tarde. E ele, deixando a multidão, levaram consigo assim aqueles que estavam no barco, e também com ele outros barquinhos. Se tinha outros barquinhos, tinha mais gente no barquinho, sim ou não? Por isso ele falou no plural: passamos. E às vezes, amado, o Senhor Jesus nos convida a passar com Ele algumas coisas nessa vida, e a gente quer se excusar. O Senhor está nos convidando: venha que eu quero te mostrar algo. Venha que eu quero mostrar para você aquilo que eu quero fazer com você lá na frente. Venha que eu quero mostrar para você coisas novas. E às vezes a gente olha, de início já vê o mar. Quem tem medo de mar aqui? E é muito bom, porque o mar também é traiçoeiro. A gente que gosta de estar no meio das ondas, ali de repente pode surgir uma grande onda, e quem não sabe nadar? Ei, o Senhor te convida a passar para o lado de cá. Aleluia. Venha passar, porque aqui Ele tem novidade para a tua vida. A ministração que foi ontem à noite diz que Zaqueu, ele desceu ali, mas Jesus tinha algum propósito na vida dele, da família dele. Ah, mas irmão, que tem a ver barquinho com nado, com chuvas, com temporais? O Senhor é o mesmo Deus de Zaqueu. É o mesmo Deus que te convida e que me convida. E Ele disse que nessa trajetória vai surgir muitas tempestades. O Senhor nesta noite já está revelando algo. Tem pessoas que vão passar por tempestade, mas Ele está no teu barquinho. Viu, amado? Ele está no teu barquinho. E o barquinho não vai afundar, porque o Mestre é Jesus. Oh, aleluia. E as tempestades, quando vêm, a previsão do tempo diz, né? Às vezes acerta, às vezes erram, porque eles falam aquilo que é bem provável. Mas na vida espiritual, o Senhor avisa. E Ele está avisando: ei, filho, isso que você está fazendo, eu te convido a dar uma caminhada comigo. E para caminhar, meu Deus, não pode ir de qualquer jeito. Como está o barquinho? Eita Deus! Como está o nosso barquinho para a gente emprestar aquele que nos convidou? Está precisando de reparos? O Mestre Jesus está aqui. E Ele quer consertar este barco. Porque de repente o barco pode quebrar em alto mar, e aí não tem como voltar. Meu Deus! Aleluia! Hoje é a noite do conserto que Jesus está falando, como Ele falou para aqueles discípulos. Ô Mestre, eles chegaram incomodando. Jesus, como homem, eu falei aqui, Ele teve sono, Ele dormiu, Ele estava ali descansando na popa do barco, e chegou alguém incomodando: Mestre, tu não se dá que estamos perecendo? Estamos afundando, estamos em grandes ondas. Meu Deus! E qual foi a atitude de Jesus? Ele já se levantou assim assustado? E já foi repreendendo? Não. Quando se levantou o grande temporal, que eles ficaram assustados, diz aqui que era de maneira tal que enchia de água o barco. Aí Jesus estava bem lá, deitado na almofada. Como é bom, né? A gente pegar um travesseiro macio, uma almofadinha. Não é bom? Ficar ali no descanso. Tá cansado. Ei, mas a nossa vida inteira não é de travesseiro nem almofada. Não. Tem momento que vem as provações e aquilo, ó, incomoda. Eu já passei por noites em que nem o travesseiro servia para repousar. Às
Às vezes achava que tinha prego, que tinha parafuso, que tinha alguma coisa, mas a luta era tão grande que o travesseiro não apoiava. E o Senhor falava: eu te convido, minha filha, vem aqui, vamos ter um particular. Meu Deus. E é nesse momento que temos que ser sensível à voz do Senhor Jesus. Meu Deus. Não fique, queridos, descansado em um travesseiro, não. Levanta, desperta nessa noite. Aleluia. Aí ele respondeu para os discípulos assim, quando eles falaram: mestre, será que o Senhor não se importa que estamos perecendo? Aí ele despertando, repreendeu o vento. Primeiro o que ele fez? Em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus despertou, o que ele fez? Repreendeu o vento. Sabe por quê, amado? Na trajetória da vida, tem coisas que primeiro o Senhor repreende aquilo que está nos afligindo, sim ou não? Às vezes ele repreende primeiro isso, aí depois ele nos corrige. E às vezes ele nos corrige e depois ele faz o querer dele. Ele viu o apavoramento daqueles discípulos, aí ele se levantou e lhe repreendeu. E ele falou: vento, se aquieta. E houve uma grande bonança. Aí ele virou e disse para eles: por que são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Meu Deus, por que vocês estão apavorados? Eu estou aqui. Ele quis dizer para ele: para que você está se preocupando com isso se eu estou aqui pertinho de você? Obrigado, Jesus. Viu o que ele fez? Ele repreendeu e depois ele foi conversar, chamar a atenção. Peraí, há quanto tempo vocês estão comigo e não sabem que eu posso repreender o mar? Que eu posso acalmar a tempestade? Há quanto tempo vocês servem ao Senhor e ainda não conhecem que Ele está no teu barco? Há quanto tempo você caminha e não percebeu que Jesus está contigo? Ou será que estamos dispersos como aqueles discípulos do caminho de Emaús? Estava ali Jesus caminhando com eles, conversando com eles, e eles não perceberam, só perceberam no partir do pão. Ei, enquanto a gente dispersa, o Senhor está dando sinais e não está entendendo ainda. O Senhor está mostrando que está tão perto a sua vinda e muitos ainda estão dormindo. Meu Jesus, e muitos ainda estão sentados no seu eu, no seu comodismo. Eu falo o que eu quero, eu assisto o que eu quero, eu escuto o que eu quero. Ei, Jesus vem buscar uma igreja santa, uma igreja separada. Não é para vivermos somente naquilo que queremos fazer. Não, o salmista, ele diz para a gente olhar para o Senhor, porque quando a gente olha para os montes, a gente vê de lá o socorro. E o apóstolo Paulo, ainda na frente, ele diz assim: olha, o salmista convida a gente olhar para o Senhor. Paulo já diz: retenhamos firme a nossa fé, porque quem chamou é fiel. Deu para entender? Está difícil? Olhe para o Senhor, mas continua de pé. Aleluia. Na trajetória da vida acontece muito deslizes para aquele que está disperso, mas aquele que está com o olhar no Senhor, ele não se embaraça com negócios desta vida. Aleluia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe para quê? Para que você conheça, perceba, entenda que a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do
Senhor Jesus. E aí o que aconteceu? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Viu que não conheciam ainda o poder de Deus? É difícil, né, irmã Jéssica? Caminhar tantos anos e não conhecer quem está ao lado. Meu Deus, com quem está caminhando? Já viu quando alguém chega para você e fala assim: você conhece fulano? Eu conheço de ouvir falar, mas você não conversa com ela todo dia. Mas não temos tanta intimidade. Tem pessoas que é assim. Você fala: você conhece o pastor Josué? Aí eu vou falar: eu conheço. É meu esposo. Somos casados há quase 30 anos. Eu conheço. Igual a irmã que ministrou aqui. Ontem eu estava conversando com a minha irmã. Aí eu falei: foi uma bênção, o Senhor ministrou lá, né? Através de uma irmã e tal. Eu falei: ela é minha amiga. Ela é minha, como que fala? Quem mexe com parte elétrica. Ela é minha eletricista. Eu falei: mas o quê? Mulher eletricista? Ela falou: ela é minha eletricista. Eu falei: que bênção. Aí falando: eu conheço uma mulher de Deus. E assim falei: que maravilha. Deu para entender? E Jesus? Há quanto tempo que nós estamos servindo a Ele? E não conhecemos os milagres dele. Você sabe por quê? Eu fiquei meditando nisso, pastores, eu fiquei pensando. Eu acho que Jesus ficou tão chateado com aqueles homens que estavam ali do lado. Porque se fosse eu tenho certeza que você também, a gente aproveitaria cada momento. É o meu mestre que está aqui. Eu quero ouvi-lo. Deixa ele descansando, né? Ele está ali descansando. Qualquer momento ele se levanta. Não, é o momento que eu vou clamar e aqui vai acontecer um milagre. Quando ele vai despertar? Mas peraí, vocês não tomaram atitude? Meu Deus, eu convidei, foi alguém especial para passar comigo para o outro lado da margem. Eu não convidei frouxo, pessoas medrosas, não. Eu convidei alguém que quando eu chamo, me ouve e vem comigo. O convite de Jesus é especial. O convite do Senhor Jesus para mim e para a tua vida é especial. E Ele não disse que no mundo a gente ia viver só de bênção. Ele disse: no mundo tereis, mas tende. Então, tereis aflição, mas tem uma coisa: vocês vão ter bom ânimo. Porque na tempestade, depois Jesus repreendeu, não veio a bonança? Então assim é na minha e na sua vida, queridos. Deus se preocupa comigo e com você. Mas Ele não quer que continuemos da maneira em que estamos. Porque esse convite não é para qualquer um. Se o Senhor nos deu essa palavra nessa noite, é porque somos especiais para Ele. E Ele nos convida. Está acabando o ano, não deixe continuar. Não se permita, é uma palavra que temos usado bastante. Não se permita que termine esse ano se você ser batizado com o Espírito Santo. Não se permita que você fique da forma que está. Não, eu preciso de um renovo. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu preciso ser despertado. Mas o Senhor está convidando hoje. Passemos. E o irmão que ministrou na quinta-feira, ele ministrou sobre Abraão. E ele falou: olha, o Senhor fez um convite para Abraão. Eu achei tão lindo Deus usando a vida dele. E Abraão não questionou. Simplesmente ele foi e obedeceu. Deu para entender? Obediência. Na trajetória acontecem tempestades. Mas quando obedecemos, cuidado basta. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Começava a reclamar com Moisés. Mas nós viemos de lá, de longe,
saindo do Egito para morrer aqui no deserto, o Senhor chama com um propósito. Moisés acalmava, e Moisés dava ali a palavra para eles: ei, esse deserto que o Senhor te chamou, você não vai morrer. Você vai receber força do Senhor. No deserto o Senhor fala. No deserto o Senhor remove aquilo que está fora do lugar, aquilo que está atrapalhando. Mas dê ouvido à voz do Espírito Santo. Tome atitude, se levante. Porque sois tão tímidos? Porque vocês estão aí com essas preocupações? Eu estou no barco. Vai dando lustre aí nos dons que o Senhor deu. É o chamado. Senhor, mas o meu barquinho está tão difícil de navegar. Aí tem um louvor que as crianças sempre cantavam, que nunca mais cantou. Quem foi que disse que o barquinho afundou? Não é assim? Se enganou, meu querido irmão. Ei, quem disse que o teu barquinho afundou e vai afundar? Não, Jesus está dando um trato. Ele está dominando. Ele está colocando, ó, cada peça no lugar. Porque Ele vai usar esse barco. Se Ele convidou a atravessar e levou com Ele outros barcos, então o teu barco e o meu barco Ele quer usar. Ele vai usar esse barco. Queridos, o Senhor Jesus, Ele mostra coisas lindas na nossa vida. Nós muitas vezes que não queremos entender. Mas tem coisas que também não precisa. É só obedecer. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa coisa linda que o Senhor fez aqui. Ele também falou que quando Ele quer, Ele apazigua a tempestade. Mas tem tempestade que Ele ainda deixa. Sabe para quê? Para mostrar que somos dependentes dEle. Que precisamos ser dependentes dEle. Já se deparou com alguma situação que você olha para um lado, para o outro e não tem com quem contar essa dificuldade, ou ligar, ou pedir um empréstimo, fazer alguma coisa? Para quem você pediu socorro? Para quem? Para Jesus. Jesus atendeu como? Usou alguém do outro lado. Ele apazigua tempestades. Ele faz aquilo que Ele apraz. O Senhor está falando nesta noite em corações aqui que a tempestade, meu Deus, não está sendo financeiramente, não está sendo na saúde, mas está sendo uma tempestade interior. E Ele está tratando nessa tempestade nessa noite. Ele está arrancando esta angústia. Porque a angústia o homem não tira, mas o Senhor tira. A depressão, o homem vai dando um jeitinho com um remédio aqui e ali, mas quem dá cura é o Senhor. Oh, aleluia. Queridos, e nessa noite Ele está aqui para mudar. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Filha, esse deserto você não vai padecer. Filho, eu estou com você. Sozinho você não vai conseguir, mas eu estou contigo neste barco. Muitas vezes vem as palavras só para criticar, para derrubar, para destruir, para empurrar no fundo do poço. Mas o Senhor é aquele que estende a mão. Aleluia. E mostra que Ele é o nosso dono. Que temos um dono que se preocupa conosco. E Ele está aqui nessa noite para libertar. Meu Deus. Para dar essa cura. Para fazer mover aquilo que você não pode fazer. Porque Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível se preocupa comigo e contigo. O Deus do impossível não desiste da minha vida e da tua vida. Jamais desistirá.
Deus, que como um dia Ele apostou em Jó. Jó que estava ali, abandonado por amigos, provado por Deus. Mas chegou a hora que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Ah, mas tem alguém aqui como Jó? Não, não tem. Mas há situações, amados, semelhantes, que o Senhor muda o quadro. Mas quando Ele nos convida, Ele tem uma resposta nesse propósito. Quantos estão sentindo o toque do Senhor por esse convite nessa noite? Passemos para o outro lado da margem. Você sabe o que tem do outro lado? Você sabe? Nem eu. Mas há surpresas. Há surpresas de vida. Há surpresas de morte. Há surpresa de vitória. De derrotas não, porque com o Senhor é vencer ou vencer. Mas há surpresas. Aqueles que confiam no Senhor, Ele pode atender sem medo, porque sabe que do outro lado vai ter surpresa. Aleluia. Então creia nessa noite, amado. Amanhã será um dia surpreendente. Amanhã será um dia diferente. E Deus continuará no controle. Amém. Posso fazer uma oração, pastor? Você entendeu o que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite? Quem entendeu, ouviu, compreendeu. Passemos. Nós louvamos aqui. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, mas eu recebi um convite e eu vou atender. Eu não sei o que vai acontecer, eu só quero é adorar. O louvor diz: eu não vou me importar com o que vai acontecer, porque eu sou um adorador por excelência. Oh, aleluia! E eu quero convidar aqui nessa noite, sem medo, aquele que está sentindo o seu barquinho rachando, porque está sem força, mas ouviu o chamado do Senhor. Você vai vir aqui à frente, nós iremos orar por você. Aquele que o Senhor nos chamou para o outro lado da margem, não se preocupe, venha, porque do outro lado vai ter surpresa e o Senhor vai te capacitar. Do outro lado vai ter novidade para a tua vida e o Senhor vai realizar o impossível. Meu Deus, são grandes desafios. Hoje à tarde eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: filhas, desafios. Falei: meu Deus, o que é isso? Grandes desafios. Estão aqui as mulheres que estarão fazendo um grande desafio. E agora eu entendi. Hoje à noite eu entendi o que o Senhor falou comigo à tarde. Desafios. Você ouvir, obedecer, não saber do que está do outro lado, mas confiar. Confiar. Meu Deus, confiar. Porque o Senhor dá e Ele tira, mas Ele faz você confiar. O Senhor presenteia e quer que você cuide, mas Ele te faz confiar.
Sim, Pai. Eu sei que alguns deles estão com esse desafio familiar. Tu és aquele que coloca no lugar das calores. Tu podes. Não leva esse coração, porque tu és o dono da sua família. Pai, cura, porque tu és o dono da saúde.